Pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa, Kátia Gaia, onde o normal é ser diferente. O normal aqui, gente, é ser paranormal e hoje o programa fala exatamente Eu tô com sobre dois aqui, tô paranormalidade. com dois super paranormal, que inclusive os dois participaram, e um deles foi vencedor do programa Paranormais, do Celso Portioli. Estou aqui com Edu Scarfon, né, Kátia Gaia? Ei. Estou aqui com Kátia Gaia também. Tudo bom, Edu? Olá, Edu. Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente com vocês, é uma delícia, adoro vir, fico muito feliz. E eu fico a muito gente feliz muito que você mais. venha, né? Nós ficamos muito felizes e o público mais ainda. Obrigado. Edu, hoje você veio falar exatamente do quê? Mostra seu livro pro pessoal. Isso, esse foi o livro, né, que eu lancei esse ano, O Oráculo do Deus. Depois de um trabalho aí de 6 anos, né, de pesquisa, de estudo, porque aqui nós falamos sobre os deuses de diversas culturas. Então são 40 deuses, né, gregos, celtas, nórdicos, indianos, africanos, e a ideia é através desses deuses que a pessoa possa trabalhar, né, a conexão dela com o sagrado masculino, né, porque todos nós temos o feminino Claro. e o masculino dentro de nós, né? Então, o feminino costuma ser o emocional, o Sem intuitivo, né? A sensibilidade, o afeto. Já o masculino é aquela clareza, racionalidade, né? Energia física, né? Consciência para lidar com as coisas. Então, aqui eu proponho que a pessoa trabalhe a conexão dela com o masculino e que ela vivencie autoconhecimento também, né? Sem Então, dúvida. Que legal. através das cartas, entender o que ela está vivendo, como que ela pode melhorar o momento de vida, ter um conselho, né, para a situação que ela está vivenciando. Então, aqui eu dou várias dicas nesse sentido. Deixa eu E pegar um num pouquinho ali pra momento mostrar. muito especial você lançou o Oráculo, Kátia, que eu mostra sei um que pouquinho pra- você está num momento Tem um bacana close da do sua livro. carreira. Eu sinto que você E ele tem vem com o muitas tarô coisas dentro, né? boas, Com o né? oráculo. dos deuses. Vem com oráculo. Vem E com oráculo, que vem- são 40 cartas, né? Pode Deuses passar de para a várias gente culturas. aqui que, olha, tá mostrando direitinho. E o oráculo está disponível, as pessoas adquirem como? Por favor. Então, nas diversas plataformas virtuais, né, basta o pessoal digitar lá Oráculo do Deus no Google, que aparece pelo Submarino, americanas.com, Amazon. Então, tem diversas formas aí para o pessoal adquirir. Pelo próprio site da editora, né, também da Dríade, né? E ele Legal. bom, Bem né? bonito Muito mesmo. bonito o livro, hein? Muito lindo. Eu sou Lindo muito fã demais. de oráculo, viu? Você E gosta? azulzinho, Muito né? fã. Azulzinho dos menininhos. Isso, exatamente. É isso aí. Tem Perfeito. rituais também Maravilhoso. com cada deus para a pessoa fazer, o significado de cada carta, contando sobre o mito de cada deus, o Olha que arquétipo do homem, né, que é regido por aquele deus, como costuma ser. Então, Olha tá bem que legal. bacana, eu abri um deus muito, muito importante, pelo menos na minha vida e na da Cris. Ogum. Opa! Ogum, Olha aí, sim, hein? que lindo. Seja Ogum que sempre regeu bem-vindo. esse ano nosso, né, de Exato. 2019, né? Vamos falar um pouquinho sobre 2020 Ah, e é verdade. qual o trabalho que você desenvolveu junto Belíssimo, ao seu viu? Bela oráculo. Algumas obra. previsões para o próximo ano. A gente não vai sugar você demais, não. Imagina. A gente quer compartilhar com o público a sua visão de algumas previsões. Na verdade, quando vocês vêm, vocês que são paranormais, a Kátia sabe disso, as pessoas querem saber. Porque vocês trazem toda uma gama de conhecimento. Inclusive, a gente vem, eu ando fazendo com a Kátia, com você no final do ano também, porque as pessoas têm essa curiosidade em saber de vocês que têm essa conexão maior, né, que são meio que antenas parabólicas, né? Porque todo mundo tem uma antena, mas vocês têm uma parabólica na cabeça. Então, saber um pouco do que vai acontecer, porque nós estamos vivendo um momento difícil no planeta, né? Estamos. A gente pode abrir, então, para... Podemos. Então, vamos perguntar do Brasil, porque afinal de contas estamos aí, né, Kátia Gaia? Mas Num olha turbilhão, só, né? o Edu, ele é astrólogo, Ah, ele é um e monte de dentro coisa da boa. astrologia ele pode falar bastante. Bruxo, ele tem bastante informação. Além do seu oráculo, eu gostaria que você também complementasse oráculo e Claro. também algumas previsões que eu sei que estão preparadas, Sim, tá bom? Com certeza. O Edu é completo, né? Uma Barça cósmica, né? A gente vai estar no ano regido pelo Sol, né, na astrologia, a partir do dia 20 de março, né? Então, sai Marte, que está regendo até agora,
Marte é responsável por tudo que é bélico, por isso que nesse ano foi um ano difícil, né? Que as pessoas dificilmente contaram com sorte, né? Parece que tudo foi na porrada, na luta, na batalha, né? Nada veio fácil, né? O que eu percebo é que todo mundo comenta que assim, foi uma batalha, foi tudo adquirido, assim, as vitórias com muito esforço, né? Tudo muito árduo. Agora, a partir do ano do Sol, vai dar uma diminuída nisso, porque o Sol representa, né, o sucesso, o brilho, a luz, então as pessoas estarão mais conscientes do caminho que elas têm que percorrer para conseguir as coisas. Vai ser bom para quem trabalha com profissões ligadas à criatividade, né? Então, olha que legal. Moda, publicidade, propaganda, digital influencer, ou quem trabalha com meio artístico também, atores, atrizes, cantores, cantoras, vão ter favorecimento no ano do Sol. Olha que legal. O ruim desse ano é que as pessoas ficam muito egocêntricas, porque o Sol rege o egocentrismo. Então vamos precisar tomar cuidado com os donos da razão, os senhores da verdade, que vai ter de monte por aí, Mas né? isso já tem antes do ano do Sol, a gente já percebe, pelo menos no meio ufológico, qual eu participo muito mais, isso a gente vê, que tem cada ego siderado, se der um tropicão cai dentro, né? Não é? Vai estar mais, viu? No próximo ano, nossa, vamos ter que tomar cuidado. Mas um ano de fertilidade, vai nascer muita gente também. Sim, até porque é um ano regido também pelo imperador, né? No tarô, que é o grande pai. Adoro. Então é um ano bom para a paternidade, né? Tanto para os marinheiros de primeira viagem, que vão se sentir mais confiantes, né? Para se tornarem pais, como para quem quer expandir a família também. Então vai ser um ano bom para isso. Agora, o que é ruim, além dessa coisa do egocentrismo, para amor não vai ser um ano tão favorável. 2021 vai ser melhor que ano de Vênus. No ano do Sol, as pessoas estão muito independentes, individualistas, então vão ter dificuldade de ser flexível, sabe? Relacionamento pede flexibilidade, né? Não tem jeito, né? Sem dúvida. E as pessoas, cada um vai estar olhando só para o seu lado, para os seus sonhos, para as suas vontades, para os seus desejos, só para isso. Então, a gente tem um favorecimento para estabilidade financeira e para trabalho, mas a gente tem um desfavorecimento para o amor no próximo ano. Ou então vamos, né, ter esse alerta e mudar. Isso mesmo, previsão foi feita para isso. Para isso, fazermos os nossos rituais, banhos, buscar se esforçar mais para direcionar a energia, né? Para o lado amoroso fluir, que vai ser um pouquinho mais árduo, digamos assim. Muito bom. Mas então vamos abrir agora o oráculo e perguntar, porque o Brasil, nós estamos vivendo aqui agora, nesse país maravilhoso, com um povinho muito difícil, né? Sim. Então, não, se fosse só o povo, né, Cris? Eu acho que foi um cair de máscaras, como realmente estava previsto, né, entre lei e justiça. Quando eu falo do povinho, não é do povo em geral, eu falo do povinho que comanda. Né? Porque esse povinho que comanda, nossa, cada absurdo que está acontecendo, por isso que realmente eu quero saber do oráculo aí do Edu, porque eu sei que o Edu é bom nisso. Vamos saber o que vai acontecer para o nosso país, gente, porque por conta de toda essa falta de justiça que está acontecendo, nós estamos tendo um monte de problema, Kátia Gaia, não é verdade? Verdade. Olha, o arcano que veio para o próximo ano, inclusive a carta, né, do Oráculo do Deus, é a carta de Oxalá, que vai ser um dos governantes, né, entre os orixás, né, do próximo ano. Então, o que acontece é que nós vamos ter Xangô e também vamos ter Oxalá, né? Ambos são líderes, né? Então, a coisa da liderança, a gente tem que reforçar isso na nossa vida, tanto para a gente liderar a própria vida, não é liderar no trabalho, mas assim, para a gente estar à frente da nossa própria vida. Oxalá, ele traz tranquilidade, mas na base da luta. Então, as pessoas estarão lutando para conseguir uma vida mais harmoniosa, mais pacífica, para defender o espaço delas, e elas vão conseguir até um estado de paz. Na verdade, a cultura de paz, ela vai ser muito mencionada no próximo ano. Precisa. Mas ainda como uma idealização, não algo que estará acontecendo, né? Oxalá na face de Oxaguian, que é o guerreiro que luta pela paz, estará fazendo a gente lutar pela paz, né? Para a gente conseguir mais harmonia, mais tranquilidade. Então a gente pode dizer que vai ter uma melhora nesse sentido assim, de acidentes que houveram, de tanta morte, de violência, vai ter uma melhora nesse sentido no próximo ano. Ai, graças a Deus. Né? Isso. Até o conselho aqui do Oráculo do Deus, através de Logum Edé, é que a gente busque o equilíbrio, porque é um ano que as pessoas estarão muito intensas. O Sol rege uma intensidade, cada um olhando muito para o que quer, para o que deseja, e daí Logum Edé fala, busca o equilíbrio, nada de ser muito 8 ou 80 na vida, cuidado com o radicalismo, é a mensagem que a gente precisa aprender a pôr em prática, né, para que a vida se torne mais serena.
Sem dúvida, Nossa, sem a paz dúvida. precisa acontecer, porque as É porque pessoas nós estamos num momento perderam muito turbulento, né? Muito turbulento. totalmente o conceito muito de turbulento. respeito, né, de leis. Hoje existe um desrespeito muito grande. Falta de empatia, Total. né, entre as pessoas. Vamos E a perguntar violência, né? E na política, Cátia, o que vai rolar? Porque assim, nós estamos aí com uma briga política entre esquerda e direita, vai haver um equilíbrio, não vai? Né, Cátia? A gente precisa saber Eu disso. gostaria muito de saber sobre política. Vamos ver. Gostaria não, A gente quero. percebe que está tendo uma dificuldade até do governo governar. Sim. Está tendo bastante... O STF, o que vai rolar, vai ficar, porque não fica, né? Que As os leis deuses- realmente começaram a acontecer, né? Mexeram muito com leis, não é mesmo, Edu? Esse ano. Sim. E a gente viu que é a maior brecha do errado. Por isso, tentar fazer corretamente. Exatamente. Ogum trouxe exatamente isso, né? Exatamente. E esses líderes, né, Oxalá que vai reger, Xangô que vão reger, eles exigem dos governantes que eles estejam assim seguros daquilo que eles estão fazendo, né? E que eles liderem de verdade, né? Ou seja, não adianta ficar meio capengo, meio instável, porque quem tiver meio inseguro tende a cair, né? A cair o quê? Vai cair a credibilidade, né? As pessoas vão começar a fazer movimentos, né, contrários a essas pessoas, né? Então, assim, alguns governantes que estiverem meio instáveis, né, no próximo ano, eles certamente serão derrubados pela energia desses orixás. assim seja. Então, isso com certeza tende a acontecer. Agora, o deus Bran, né, que é um deus celta, ele fala de uma restauração que começa a acontecer, né, com relação à política e à economia também no próximo ano. Então, este é um deus que restaura as coisas. Ele pega aquilo que está ruim, né, na mitologia ele pega os guerreiros mortos e ele devolve a vida a eles, né, no caldeirão mágico dele. Então, o que isso representa? Tudo que está morto assim no Brasil, no sentido de economia, de desemprego, das dificuldades que a gente está tendo, isso tende a começar a se modificar no próximo ano. Que assim seja, hein? Então eu percebo um ano melhor para a parte econômica e para a parte política, social também no próximo ano e com menos, não vou dizer menos desigualdade, porque isso vai levar muito tempo ainda, né, a ser trabalhado, mas assim teremos a coisa de menos violência também no próximo ano. Então tende a ser um ano melhor, até porque é um ano 4, né, pela numerologia, Verdade. que ajuda a gente a cuidar da estabilidade, né, da segurança, estruturar as coisas. Então é um ano de reestruturação. Concordo Que assim seja, hein? plenamente contigo. Apesar de muitas pessoas falarem que piora. E existem melhores e as pessoas não querem ver. Exatamente. Muito bom. Eu particularmente concordo contigo. Espiritualidade, né? Vamos falar um pouquinho de como você vê. Hoje já é intervalo? Não, espera aí, Cátia Gaia. Nós temos um comercialzinho aí, você fica plugado, você está gostando, né? Nós estamos adorando. Passa muito rápido. Fica plugadinho que a gente volta já já com o Edu Scarfon, respondendo a pergunta da Cátia Gaia. Chegou em casa rapidinho, tá com pressa, precisa de uma refeição saudável, rápida. Eu conto com a Nutrilite Marmitaria. Vou mostrar para vocês como eu faço aqui em casa. Olha só, hoje eu vou no bife a rolê com creme de brócolis da Nutrilite Marmitaria. Já vem até com o meu nome, tudo preparadinho. Você abre um pouquinho só da embalagem, olha só, vai entrar um pouco de ar e coloca no micro-ondas durante 3 minutos. Olha só, vou mostrar para vocês como vai ficar. Já no final, olha só. Olha como sai quentinho, perfeito. Ó. E aí você retira com cuidado a tampa. Olha a fumaça, gente. Que delícia, hein? Bom, agora eu vou comer. Eu, se eu fosse vocês, não perderia. Nutrilike Marmitaria. Sigam aí no Instagram, @Nutrilike Marmitaria. É a melhor opção de comida saudável para você. Uma super dica. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br.
voltamos aqui com o programa Enigmas e te convidamos a ir lá no YouTube, no Cron TV, onde você pode se inscrever, aperte lá o botãozinho da sineta, você já recebe este vídeo assim que sobe. Então, se inscreva no nosso canal. E a nossa página pessoal, Cris de Pascoal Cátia de Gaia, Instagram e Facebook, nós estamos lá te esperando. Voltando, Edu, falando sobre espiritualidade, que, como você disse, existe aí a questão da paz, mas também as pessoas mais espiritualizadas. Este ano, muitas pessoas vieram pela dor. Sim. Muitas, não é? É verdade. E agora? Fala pra gente um pouquinho aí das suas previsões. Então, o próximo ano vai ser muito favorável para a espiritualidade, né? As pessoas tendem a buscar mais por amor, por curiosidade de como a espiritualidade pode melhorar a vida delas, mas muito mais desse modo do que pela dor, né? Do que buscando uma salvação para um problema. Sim. Então as pessoas estarão buscando porque estarão mais interessadas. Mas o que acontece é que assim, vai ser um ano difícil para a gente conseguir se dedicar tanto à espiritualidade, de manter uma frequência nas nossas práticas. Por quê? Um ano de terra. Quando começar o ano, a gente vai ter muitos astros em signos de terra. Então Urano vai estar em Touro, Saturno, Júpiter, Plutão estarão em Capricórnio, que são signos de terra. Então a gente vai ter ao longo do ano, né, de 2020, muita energia de terra. E terra fala do quê? Coisas físicas, né, palpáveis, realidade, trabalho, dinheiro, ganhar o pão de cada dia, conseguir uma melhoria profissional. Então as pessoas estarão muito mais empenhadas a isso do que a espiritualidade. Elas buscarão com uma vontade, uma curiosidade, mas muita gente não vai conseguir manter a frequência nas práticas espirituais, porque a vida, o dia a dia, a rotina vai puxar muito, né? Puxar muito. Edu, tem uma pergunta do meio ufológico para você, que foi assim, quando é oráculo, essa pergunta sempre vem, sobre a questão de contato alienígena. O que você vê aí no oráculo? O que você sabe sobre isso? Eu sei que você faz mapa astral, tem um monte de estudo aí, né, Cátia? Ferramentas maravilhosas. Aí, e é um grande paranormal. Vai haver um contato massivo? Vai haver uma aproximação de civilizações alienígenas? Vamos ver. Os governos vão abrir o jogo? Ah? Eu não vejo ainda abrindo o jogo. Tá. Eu não vejo abrindo o jogo. Mas eu estou vendo que o contato ele tende a ficar mais intenso, certamente, no próximo ano. É como se julgassem, de algum modo, que as pessoas estão mais bem preparadas, ou que há pessoas e grupos que estão mais preparados, que evoluíram muito nesse sentido. Então, isso vai estimular a confiança também, né? Desse outro pessoal aí do outro lado, seja intraterrestres, extraterrestres, né? Para que eles possam começar uma aproximação um pouquinho mais intensa. Então isso eu vejo que vai avançar nesse sentido. Mas com relação a governos e tudo mais, vem a carta de Zeus. E Zeus é o deus autoritário, é o deus dos deuses que mantém tudo do jeito dele, a ordem, o tradicional. Então vão ocultar esse tipo de coisa. Com relação a governos, tudo não tende ainda. Ainda não vem, né? Infelizmente, né? Mas a gente não vê a hora que aconteça massivamente, né? Dentro das suas previsões, independente do seu oráculo, mas também contando com ele, como que fica mundialmente? Quais atributos, quais previsões, o que você tem para nos passar? Catástrofes também, né? Se vai ter alguma coisa, vai ter de muita catástrofe. Governos dos Estados Unidos, aí que está uma tensão, a Europa. Sim. A tensão tende a aumentar, né? Eu não vejo uma guerra estourando ou algo do tipo, mas eu vejo que o clima de tensão vai dominar e a falta de diplomacia entre os países. Muitos países vão romper relações, né? Com certeza. Muitos líderes vão ali se ver instáveis porque não estarão seguros naquilo que estão fazendo e daí as influências astrais elas tendem a dar uma tumultuada, né? E eles vão ver a credibilidade deles caindo bastante, zerando, né? Para o Brasil eu vejo uma melhora com relação à parte econômica, mas eu não vejo nenhuma guerra estourando. Agora, catástrofes, sem sombra de dúvidas, né? Elas estão para acontecer, né? Ainda agora nesse primeiro semestre de 2020, no começo do ano, a gente vai ver muita coisa
acontecendo. Em torno de fogo também, incêndio, ainda estaremos na época que Marte rege, Marte ele domina, né, essa coisa do fogo, então a gente vai ver muita coisa nesse sentido acontecendo. Mas catástrofes naturais também, não só assim fogo, incêndio, mas assim, a ver com água, no próximo ano, sem sombra de dúvidas, terremoto de novo. Sim, terra, né? Que é ano de terra, então queda de estruturas por conta de terremoto, gente correndo e perturbada por conta disso, tentando se salvar, assim, sem entender o que estava acontecendo, no susto, isso tende a acontecer em alguns países. Agora, assim, pra gente no Brasil, graças aos deuses, tem uma perspectiva, assim, de melhora com relação... Porque o nosso maior problema é a violência, né? Sim, verdade. A gente não tem tanta catástrofe, né, no nosso país. Assim, acontece em época de chuva, né, no começo do ano, mas a gente não tem tanto como ocorre em outros países. E a violência é uma coisa que tende a dar uma diminuída aqui. Uma pergunta. Governo Bolsonaro. Nossa, ela leu meu pensamento. Tá vendo? Eu também sou paranormal, bem no nível menor, né? Todos somos. No nível menor. Governo Bolsonaro, ele consegue até o final do mandato, ele consegue acontecer coisas positivas esse ano de 2020, porque a gente sabe até que a mídia não está divulgando as coisas que ele está fazendo, né? Eu queria saber através do seu oráculo. Eu vejo ele conseguindo sim terminar o governo dele. Assim, sinceramente, eu não vejo depois ele conseguindo se reeleger, mas eu vejo ele conseguindo continuar, né, o tempo dele de governo. E eu vejo fazendo coisas boas, né? O problema do nosso presidente, que é ariano, né, no ano de Marte, nos primeiros meses que a gente vai ter, que são regidos por Marte, é que ele é muito impulsivo. Verdade. Então ele não pensa no que ele fala e depois tudo é usado contra ele. Então ele deveria nos representar melhor com relação a discurso, a intelectualidade, a cultura, a educação, a modos, né? Então isso eu vejo que falta um pouquinho para ele, né? E acaba prejudicando, né, a nossa imagem também no mundo afora. Mas eu vejo ele conseguindo fazer, a estrutura de governo, na verdade, conseguindo fazer coisas boas, né? Entre os ministros também, pelos brasileiros no próximo ano. É claro que a gente não concorda, obviamente, com tudo e nem a pretensão, né, a gente mostrar que lado, porque nem direita nem esquerda, mas o lado que for melhor para o Brasil, né, o que a gente torce claro. De preferência, né? Para nós. Para nós, né? Claro. Exatamente. Se for melhor mesmo, né? Mas eu vejo ele conseguindo concluir, né, o tempo dele de governo e eu vejo ele conseguindo fazer coisas boas no próximo ano, né, principalmente para a economia. E o Deus Ganesha, fala um pouquinho pra gente aí, que tem a ver com o regente também, não é? Ganesha é o removedor de obstáculos, né? Então, assim, eu tô vendo o próximo ano como um ano que a gente vai conseguir, assim, remover aquilo que está atrapalhando a gente de ter uma certa estabilidade. É o ano para estabilidade. A gente brinca que depois, em 2021, que vai ser um ano 5, a gente pode ter um ano sabático, se divertir, gastar com viagens. Aquele pessoal que trabalha, depois gasta tudo com viagem, trabalha 3 meses e depois põe a mochila nas costas, sai viajando. Delícia, né? Delícia. 2021 pode-se fazer essas coisas, mas em 2020 não pode se aventurar. É um ano para removermos os obstáculos que estão nos atrapalhando e assim a gente conseguir se estruturar. Então, por exemplo, uma recomendação para o próximo ano. Gente, se você de repente tem um trabalho que já é o que te dá segurança financeira, mesmo que você não goste daquilo e você pensa em fazer uma outra coisa que você gosta, mas que não é seguro para você financeiramente, não vai pelo coração, vai pela razão e fica onde você tem a segurança, porque o 4 pede o quê? Que zelemos pela segurança. Então Ganesha vai estar nos ajudando, junto às outras forças cósmicas e deuses e influências astrais, a remover obstáculos para que a gente consiga manter a nossa estrutura. Eu tenho uma pergunta sobre o programa Enigmas, quero que tire uma para o programa Enigmas. Vamos porque lá, o programa Enigmas, ele vem crescendo, né, nesses 10 anos e a gente quer que ele cresça mais. O que os deuses, né, eles vão proporcionar ao programa Enigmas em 2020? Que linda pergunta, isso mesmo. Né? Vamos ver, uma década já, né, de uma programa. década, 10 anos, ininterruptamente, viu? E você com a gente, olha, e você também com a gente desde o começo, hein? Sim, bastante tempo. Vamos ver uma de conselho. Olha só, vieram cartas ótimas. Primeiro, Tote, que é o deus egípcio da intelectualidade, mostrando que vocês estarão levando muita informação para as pessoas ainda no próximo ano. Informações profundas sobre as coisas, reflexões, porque Tote é o deus do intelecto, da reflexão, da inteligência, de abrir a consciência das pessoas, despertar para uma nova realidade. Então eu estou vendo vocês conseguindo fazer com que as pessoas despertem a consciência para coisas que elas não sabem, né, não conhecem,
E Vishnu, o Deus da manutenção, pedindo que vocês preservem, né, esse trabalho, continuem cuidando com todo o carinho que vocês têm, de ir fazendo, quando necessário, algum tipo de ajuste, mas Vishnu fala do carinho e do amor que a gente tem pelas coisas, que faz com que a gente consiga mantê-las, né? Então eu estou vendo vocês mantendo, dando continuidade, colaborando muito com o intelecto das pessoas no próximo ano. E nós iremos para uma TV maior, alguma coisa do gênero? Expansão? A Cris não é curiosa, né? Vamos ver. Olha que no ano que vem é ano do Sol, né? Que rege o sucesso, o brilho. Pede e só as que a mídias gente... e tudo e as mais. mídias e tudo mais, né? Exatamente. Por isso que eu perguntei, Cátia H. Desculpa que a pergunta era sua, mas... ainda fica à vontade. Vamos ver. O 4, né, que é o número que vai estar regendo o ano, só pede que a gente esteja estruturado para dar grandes passos. Isso vocês estão, porque já tem 10 anos, né? Vamos ver o que acontece. Aqui a gente tem Xangô, que é o regente do próximo ano, né, que veio para vocês. É um deus rei, né, é o rei dos orixás, né, é o deus do reinado, né, que foi rei de Oió, né, na África. E daí o que Xangô fala, né? Ele fala principalmente que a gente colhe os frutos, né, por aquilo que nós fizemos e que nós plantamos, porque ele é o Deus da justiça cega, fria, né? Assim, se você fez, você recebe. Se você trabalhou, você vai colher. Sim. Como vocês vêm fazendo um trabalho ao longo de todos esses anos, certamente tem expansão. Algum crescimento vai ter, alguma novidade, a gente vai comemorar depois, sem sombra de dúvidas. Tá? Não tenha dúvidas. Orunmila está vindo aqui, que é o senhor do Ifá também, né? O Deus dos oráculos, do aconselhamento, né? Mostrando que vocês terão algum tipo de ajuda, né? De pessoas-chave que aparecerão durante a trajetória para mostrar para vocês caminhos de expansão. Opa, que legal, que legal. Edu, me diz sua agenda de final de ano, como as pessoas te encontram, embora nós colocamos ali seu Instagram e também o site do Faces. Isso, né? Faces da Lua. Isso aí. E aí as pessoas podem te contatar para consultas. Conta um pouquinho pra gente, tem algum curso, ritual? Temos rituais de final de ano, né, agora para acontecer. Dia 16 de dezembro, que é uma segunda-feira, a gente vai ter o ritual de queima de karma, que na verdade é um ritual que a gente pede sabedoria para a gente conseguir aliviar aquelas dificuldades que a gente tem carregado ao longo da nossa vida, né? Para tornar mais leve, né, o fardo, ter sabedoria, né, para suavizar. E no dia 20 a gente vai ter o sábado, solstício de verão, né, onde nós vamos honrar o grande Deus Sol, né, e pedir para que ilumine nesse verão a nossa vida, a nossa consciência. E muita proteção para a gente também ao longo da estação. Então temos essas duas atividades, no Instagram também, @EduScarfon, segue lá que eu sempre ponho dicas diariamente, né, e a gente vai se vendo aí, né. Eu acompanho astrologicamente suas dicas. Ah, obrigado. Você sabe disso, eu sempre que posso tô lá clicando. E eu te desejo um ano muito melhor do que esse, porque eu sei que este ano foi especial. Sim. E você ainda vai colher mais, né? Você sabe do meu carinho, meu respeito. E gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, nossos internautas, telespectadores, né? Quero agradecer muito também o convite da Kátia, da Cris, são pessoas que eu amo, né? Que a gente já compartilha muitos anos aí de amizade. Agradecer a você também, né? Que esteve aí assistindo, e dizer que o ano que vem tem tudo para ser muito melhor do que foi 2019. Então, vamos renovar as expectativas, renovar as energias, tomar um banho de mar, né? Fazer um banho de ervas aí, nem que seja, né, pétalas de rosas brancas, que são boas para limpeza, com alecrim, que dá um up na nossa energia. Então vamos fazer o que a gente conhece em torno de rituais, mentalizações, mantras, visualizações, porque 2020 promete, vai ser muito melhor do que aquilo que a gente vivenciou nesse ano. Que assim seja, né, Cátia Gaia? Nossa, assim será. E Xangô tá mandando ver. Tá mandando ver. Porque ele já tá avisando que ele chegou. Isso aí. Bom, Kátia, no Enigmas, você sabe, em 10 anos você sabe, é assim. Aqui, você vê o invisível. Ouve o inaudível. E acessa o que dizem que é impossível. Então vem com a gente aqui nessa jornada. Gratidão, Edu. O Renove está contigo. Obrigado. Sucesso. Sucesso. Até o próximo.